Como você se representaria dentro de um jogo? Talvez colocando os pontos mais intensos da sua personalidade como seus pontos fortes? Ou indo por um caminho contrário, colocando pontos negativos para contrabalancear essas habilidades? Ou então você ainda poderia tentar fazer um recorte de como você age em algumas situações específicas, ou colocar algo mais geral em como você age normalmente? Com muitas opções, né? De qualquer forma, saber e conseguir definir como vai ser o seu personagem naquele jogo é importante também para que você consiga entender como são os outros personagens que estão jogando com você. Nas palavras de Carl Jung, conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Em vídeos anteriores, eu já fiz uma análise do que cada uma dessas 5 cores representaria na personalidade de um personagem e como essas cores funcionam quando combinadas. A mistura dessas 5 cores entre si e funcionam como tendências de comportamento. Agora, uma situação, qualquer que seja ela, não depende só de como você vai se sentir, de como você vai pensar, depende também do que o mundo, do que o ambiente externo requer de você e como você vai interpretar essa relação entre você e o mundo. Agora você está sob o olhar da lente prismática e é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Antes de entrar na análise propriamente dita, eu tenho que fazer um breve histórico de como as combinações de 3 cores foram consideradas dentro do Magic. Atualmente, essas combinações podem ser divididas em 2 grupos, as Shards, ou fragmentos, e Wedges. Eles são baseados nas coleções de Fragmentos de Alara e Cães de Tarkir, respectivamente. Essas combinações já existiam bem antes, sendo que as Shards originalmente surgiram em 1994, no segundo ano do jogo, evidentemente com outro nome, com uma identidade bem mais simplificada do que existe hoje. E antes de Cães de Tarkir, as Wedges tinham como cor central aquela que une as outras duas, que é o foco daquela combinação específica, o que na interpretação tradicional da roda das cores seria inimiga das outras duas. Por exemplo, a combinação entre preto, verde e azul, que atualmente tende a ser chamada de Sultai, tinha um centro em verde. Em Tarkir, esse centro passou a estar no preto. Mais recentemente, Ikoria trouxe de volta a antiga separação, mas a análise aqui vai ser feita em cima das Shards de Alara e das Wedges de Tarkir, que são muito mais consolidadas e muito mais usadas pelo público de forma geral. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Esse primeiro vai focar nas Shards, os fragmentos de Alara, e eu começo por ele porque eles são tanto mais intuitivos, como por eles terem surgido antes no jogo. E o bloco de Alara ele foi desenvolvido justamente em cima dessas combinações nas quais a cor central é aliada das outras duas. Bunt, por exemplo, tem um foco em branco e inclui verde e azul. Esper tem um foco em azul e inclui branco e preto. Grixis tem um foco em preto e inclui azul e vermelho. Jund tem um foco em vermelho e inclui preto e verde. Finalmente, Naya tem um foco em verde e inclui vermelho e branco. Cada um desses fragmentos é parte do mesmo plano, Alara, que foi separado. A ideia era que as características que pertenciam a essas 2 cores que faltavam em cada um dos fragmentos também não estariam presentes nele, já que a mana que representa essas características não estaria. Essa lógica de exclusão faz com que o resultado final do plano seja muito intuitivo e fácil de entender. Basta uma rápida lida em como é cada um desses fragmentos que a combinação de cores presentes nele rapidamente vai fazer sentido. Mas, como a ideia nesse vídeo é mostrar os paralelos com o funcionamento real, vou seguir uma lógica inversa de inclusão das características de cada uma dessas cores que faz parte de um fragmento. Vamos começar por Bunt. O centro de Bunt, como dito anteriormente, é a cor branca. O branco é o representante das regras sociais da ordem. No vídeo onde eu falo sobre as cores individualmente, eu fiz a comparação do branco com o superego, conceito da psicanálise, e o branco busca a ordem através dos padrões ideais de funcionamento. Aquela imagem condensada de tudo que o grupo valoriza é o ideal que os membros dela buscam atingir. O azul representa a individualidade de cada um, a consciência de si mesmo e como interagir com o mundo externo ao mesmo tempo que tenta manter todas essas questões internas nos seus respectivos lugares. Por consequência, também a cor que representa o conceito de inteligência cristalizada. São conhecimentos adquiridos ao longo da vida e como você usa esses conhecimentos no seu dia a dia. Por fim, a última cor de Bunt é verde, que é a cor do que o D&D colocaria como bem. O verde respeita a vida e a dignidade acima de tudo, mas entende que a morte faz parte dessa vida, desde que o ciclo natural e que a dignidade dos outros seres sencientes esteja preservada. Então, temos a ligação entre o branco e o azul, que forma um rigoroso sistema de leis para tentar equilibrar todas as diversas individualidades dentro daquele grupo, mesmo que isso acabe as limitando de alguma forma. A ligação entre o branco e o verde que cria um ideal de como deve ser mantido esse ciclo da vida, assim como as regras para definir o que é bom. E por fim, a ligação entre o azul e o verde, que busca melhorar ao máximo a vida, por quaisquer meios possíveis, que nesse caso são definidos pelo centro no branco e, novamente, nas leis.
Ao juntarmos todas as características das cores, assim como a interação entre elas, temos uma sociedade que deseja muito manter o bem geral e acredita que cada indivíduo tem uma parcela importante nesse processo. É importante que as regras sejam internalizadas e praticadas por cada um desses indivíduos espontaneamente. Para ter um coletivo forte, deve-se ter partes fortes unidas pelos mesmos ideais. Isso aparece no fragmento por meio dos grandes reinos, dos códigos de honra dos cavaleiros e do foco em soldados. A mecânica tradicional de Bunch, exaltado, representa o valor dado a esse ideal de todos os membros que seguem, e quando aquela criatura em especial ataca sozinha, ela tem como se fosse o apoio de todas as outras, ela tem o apoio do grupo inteiro e isso a deixa mais forte. Com isso, Bunch mostrou o que acontece quando existe uma forte ligação entre o azul e o branco, ou entre o indivíduo e as ideias que aquele indivíduo busca seguir. No entanto, em Esper, a cor central é o azul, sendo acompanhado do próprio branco e do preto. Naturalmente, o foco nesse fragmento é nos processos internos e na perfeição e no aperfeiçoamento que o próprio indivíduo consegue alcançar. As regras e a ordem servem para o progresso individual, e os ideais que os membros do grupo seguem é justamente que cada indivíduo desse grupo seja o melhor possível, e os melhores dentre esses indivíduos são também os mais importantes. O preto traz o descaso com o ciclo natural das coisas. Qualquer forma de obter essa melhora é válida, desde que mantenha esse objetivo em mente a todo momento. As interações entre o azul e o branco já foram ditas, então eu vou passar para o azul e o preto. A aliança entre preto e azul tira o medo que o azul pode vir a ter das consequências. Desde que você seja bom o suficiente, esse medo e ansiedade sobre as possibilidades futuras não deveria te impedir de continuar buscando a perfeição. Já esse descaso do preto pela dignidade dos outros, aliada com o sistema de ordem do branco, faz com que os mais fracos daquele grupo sejam eliminados de uma forma ou de outra para que não atrapalhem os melhores na continuidade do seu progresso. As criaturas que melhor representam as ideias de Esper são as esfinges, parte humanas de parte besta, que simbolizam o domínio da razão e do intelecto, e, por extensão, da própria humanidade, sobre todas as bestas e características consideradas bestiais ou inferiores. Os instintos e o respeito pelo mundo natural fazem parte dessas características e são totalmente desprezados pelas esfinges, já que elas aparecem muito acima de todo o resto. Naturalmente, devido à sua perfeição, o foco de Esper não está em uma mecânica específica, mas já atrelado à sua capacidade de criação e nos artefatos que eles são capazes de criar acima de qualquer coisa que é natural. Então, até agora, ambos os fragmentos tiveram um conjunto rigoroso de regras, seja pela imposição de um ideal de ordem originado no branco, seja pelo respeito às regras impostas pela própria natureza do verde. Mas e se não houvesse nenhuma regra? A resposta para isso existe em Grixis, a cor central que define as motivações e os mecanismos centrais do fragmento. Nesse caso, é o preto. Isso faz com que qualquer coisa feita de qualquer forma seja permitida, desde que você seja capaz de fazê-la. Auxiliando o preto, temos o azul e o vermelho. O azul com a busca pelo aperfeiçoamento das relações entre o indivíduo e o mundo, e o vermelho com os impulsos e os desejos que fornecem energia e vontade para realizá-los. A dinâmica entre o azul e o preto já foi dita em Esper, então vou passar para preto e vermelho. Nessa combinação, os desejos individuais devem ser realizados, não necessariamente passando por cima dos outros, mas definitivamente essa combinação de cor está disposta a fazer isso caso seja necessário. O azul e o vermelho, unidos, aliam o intelecto com os impulsos, algo como uma mistura entre os conceitos de inteligência cristalizada, que eu comentei anteriormente, e a inteligência fluida, que seria um improviso, como resolver situações novas, e o vermelho dá a energia e o azul procura os caminhos para transformar aquilo em realidade. Ao fim, Grixis se resume ao processo de se manifestar no mundo, seja por desejos ou em afirmar sua individualidade. A vida te dá opções e Grixis tenta tirar até a última gota dessas opções. E se a individualidade e o planejamento lógico for tirado desse mecanismo? O fragmento de Jund substitui o azul pelo verde, e com isso traz de volta a ordem natural da vida. Em Jund, a natureza é poderosa e age como uma força central, e essa natureza se estende também para o nível individual, com os desejos do vermelho sendo o centro dessa combinação. Além dessas duas cores, o preto também está presente em Jund, e como também já foi abordado no fragmento anterior, vou começar pela combinação de vermelho e verde. Nessa combinação, os desejos são o guia moral dos indivíduos. A tradição é importante, mas ela foi baseada e depende desses desejos e instintos para continuar. O respeito pelos outros seres vivos existe e disputas mantêm esse respeito, mesmo que as regras da natureza ditem que violência pode e vai fazer parte disso. Quando misturamos o verde e o preto, no entanto, temos uma contradição de como funciona essa relação com a vida e a morte. Nessa combinação de cores, temos um conflito com aquilo que é criado por nós e para nós,
com as regras impostas pela natureza. E, no final, essas duas ideias contraditórias ficam em um impasse. Jund, então, segue uma regra apenas, a lei do mais forte. Isso aparece na sua mecânica tradicional do fragmento, devorar. Diferentemente de Grixis, a dominação não passa pela ganância e pelo ganho pessoal, mas as regras do mundo natural prevalecem. E apesar de não existir um respeito internalizado pela vida em si, a própria força vital dos seres vivos é o que vai definir quem ganha no final. Jund é representado por dragões. Simbolicamente funcionam como essa energia interna e caótica, tanto da natureza como dos desejos. A natureza agressiva e violenta de Jund faz uma comparação interessante com a harmonia instintiva de Naya. O centro de Naya é o verde e ele é acompanhado do vermelho e do branco. As regras do branco, que nos outros fragmentos estavam relacionados com os indivíduos e suas peculiaridades, aqui aparecem de outra forma. O sentimento de pertencimento a uma comunidade é o centro da combinação do verde com essas regras. Existe, assim como nas outras combinações com branco, um ideal de comportamento, mas aqui ele é centralizado na ordem natural e não no próprio indivíduo. O branco também se relaciona com o vermelho, direcionando para onde esses desejos e impulsos devem fornecer sua energia e, consequentemente, os potencializando. Em Naya, seus habitantes e o mundo coexistem harmonicamente, ainda que nem sempre pacificamente. Os desejos individuais podem causar desavenças, mas a tradição que vem da combinação do branco e do verde determina como essas desavenças vão ser resolvidas. A harmonia de Naya vem no alinhamento dos interesses naturais com os interesses individuais. Com essa descrição dos fragmentos feita, como eles aparecem na vida real? Uma pessoa primariamente alinhada em Grixis vai tender a colocar seus objetivos pessoais acima de todas as outras regras, frequentemente burlando essas outras regras. Não necessariamente isso é algo que a gente considera maldoso, que a pessoa é completamente egoísta, porque esse objetivo pode ser estendido para o grupo que aquela pessoa faz parte. Mas, se o objetivo existe, ele deve ser alcançado, custe o que custar. Alguém alinhado em Jund vai tender a resolver seus problemas, tender a lidar com problemas baseado em quem é o melhor naquela situação. Não necessariamente quem é o mais forte fisicamente, mas quem estiver mais rápido, quem for mais capaz naquela situação, vai estar certo. É essa a forma correta de você resolver os problemas na interpretação de quem é primariamente alinhado em Jund. Quem é alinhado em Esper tem um foco extremamente voltado para si mesmo. Isso pode ir para um lado de um egoísmo e algo que só vai depender de você, só vai buscar atender a você, ou algo que utiliza esse aperfeiçoamento próprio em prol do seu grupo, das pessoas que estão próximas a você, mas sempre passando por você mesmo. O foco é a sua melhora individual, independente de qual seja o objetivo final, de como você vai usar essa melhora. A pessoa alinhada em Band provavelmente concordaria com muitas das coisas que a pessoa de Esper faria, mas tem as limitações impostas tanto pela tradição como pela ordem natural das coisas. E o foco, mesmo quando estamos tratando de um aperfeiçoamento individual, tem sempre um objetivo final no coletivo, na melhora do coletivo. Então você está se melhorando para que aquele coletivo melhore, não o contrário. A pessoa alinhada com Naya tende a agir usualmente muito fortemente baseada na tradição. De certa forma, parecido com uma pessoa alinhada com Band, mas aqui as respostas já existem. Em Naya, a ideia é que a tradição já te dá as opções para resolver os problemas. Ela já te dá as ferramentas necessárias que você não precisa ir modificando, aprimorando, para que eventualmente você consiga, como sociedade, conseguir as respostas. Elas já existiam antes e o que você precisa fazer é talvez resgatar isso que já foi dito anteriormente, que talvez tenha ficado perdido ao longo do tempo, e usar no seu momento atual para resolver seus problemas de agora. Bom, assim terminamos a primeira parte da análise das 3 cores de Magic the Gathering. Se você gostou e quiser assistir a segunda parte assim que sair, siga a Lente Prismática aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Se você pensar numa rede social comum, provavelmente nós estaremos lá. E a gente se vê no próximo vídeo.